Pronto. Vamos lá iniciar, né? Pronto. Meus amores, aula passada nós estudamos sobre potenciação. Nós vimos as propriedades, vimos os passo a passo, respondemos algumas questões e tudo. Inclusive eu passei algumas questões para casa. O material eu vou disponibilizar de novo lá no grupo, tá? Porque às vezes é tanta mensagem que vocês acabam não visualizando. Então vamos lá iniciar, né? Nós vamos utilizar como base o material em PDF que eu entreguei para vocês também na aula passada. E o nosso cronograma de hoje, está travando aqui um pouquinho, pronto, está indo, é estudar o processo de radiciação e todas as suas propriedades. E aí, que nem a gente conversou, qualquer coisa aí, qualquer dúvida, vocês sinalizam no chat aí, que a gente vai ajudando aqui, não tem problema nenhum, tá? E sem nenhum constrangimento. Se tiver dúvida, por favor, perguntem. Na aula passada, a gente estava estudando sobre potenciação. E que nem eu falei para vocês, opa, temos aqui um amigo para entrar na nossa aula. Que nem eu falei para vocês, duas pessoas. Na aula passada nós estudamos sobre potenciação e muitas pessoas não percebem que a potenciação ela tem uma linkagem direta com a radiciação. E a linkagem é de tal forma que a gente não consegue estudar radiciação sem aprender potenciação, porque as duas estão literalmente interligadas. Então, no caso, eu vou até fazer aqui um rabisco para vocês muito rápido e vou apagar, lembrando que vocês não precisam copiar o que eu vou apresentar aqui na tela, porque tudo isso eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, tá? Então, olha só, lá no estudo de potenciação básico, a gente tinha uma base e um valor no expoente. Esse valor, quando ele era desenvolvido, ele gerava para a gente uma potência. Até aqui, nenhuma novidade, né? Então, só para ilustrar, por exemplo, o 3 ao quadrado era 3 vezes 3, que dava 9. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho a base como sendo 3, o expoente como sendo 2 e a potência como sendo 9. Eu vou até colocar aqui uma legenda, ó. Essa é a base, essa é a nossa potência, e se eu estiver falando muito rápido, não estiver dando para entender o que eu estou explicando, vocês sinalizem aí, por favor. Ó, potenciação, basicamente, a estrutura dela é essa. E qual é a ligação dela com a radiciação? No estudo de potenciações, a gente parte da base com o expoente para encontrar a potência. Lá na radiciação, é um movimento como se fosse de retorno. A gente lá possui a potência, a gente possui o expoente, e o nosso foco é determinar o que lá na potenciação era a base. Então, elas andam muito interligadas. No processo de potenciação, é como se a gente estivesse fazendo o caminho de ida. Já no processo de radiciação, é o caminho de retorno, onde o nosso foco é encontrar o que era a base lá na potenciação. Então, para a gente entender melhor aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar com as propriedades que eu preparei, está aqui do lado esquerdo para vocês, isso aqui é só um rabisco, e através das propriedades a gente vai fazendo os exercícios passo a passo, e um pouquinho mais na frente a gente faz os exercícios que são mais complexos, tá? Deixa eu apagar isso aqui não tem mais utilidade, é só para a gente entender a ligação entre as duas situações. Pronto. Vamos lá. Radiciação e suas propriedades. O que são propriedades, né? Tinha explicado isso aqui para vocês lá na aula passada. As propriedades, elas funcionam como se fosse uma receita de bolo. Eu lembro que eu dei esse exato exemplo na segunda-feira. E o que é a receita de bolo? É um manual. E nesse manual da receita, ele diz o que tu tem que usar, como que tu tem que agir, quais são os primeiros ingredientes que tu vai misturar, o tempo, tudo isso. As propriedades servem para a mesma finalidade. A gente vê a propriedade, entende ela e tenta identificar ela quando a gente estiver resolvendo as questões. Tipo, tem uma determinada questão que eu posso fazer esse pequeno passo que é uma propriedade que eu estudei. E a primeira propriedade é essa daqui, ó. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Não sei se vocês estão assistindo aí no telefone, se a tela está pequena.
Olha só, a estrutura de um estudo de radiciação, ela possui alguns termos, que eu vou escrever aqui, tá? Ela possui o desenho da raiz, que é um desenho muito característico. O nome desse desenho aqui, que eu vou chamar de desenho, desse ícone aqui, é radical. Ele é o radical. Dentro desse radical, nós temos três elementos que são muito importantes. Primeiro, o valor que fica aqui dentro, que ele é chamado de radicando. Radicando. Nós temos um valorzinho que fica aqui. Esse valorzinho, ele nem sempre ele tá à mostra para a gente. Nem sempre por quê, Rony? Porque quando ele é 2, tu não tem a obrigação de mostrar que ele está lá. Então, se tu olhar e visualizar que não tem um número escrito, é porque é 2. Todos os outros são obrigatórios. Eu vou colocar aqui um N, só para representar de uma forma genérica. Ele é chamado de índice. Isso aqui é um D, tá? Porque está muito feio. Ele é chamado de índice. E o outro termo que a gente encontra dentro da estrutura de um radical é o valorzinho que fica aqui, que eu vou colocar um B, tá? Vou colocar uma letrinha diferente. Que horroroso. Se agora foi? Pronto. O B. Esse termo, ele é o nosso expoente. Se vocês olharem com atenção, aqui dentro, ó, a gente tem uma estrutura de potenciação. Eu tenho um A na base e o B no nosso expoente. Só que aqui na radiciação, esse A que está aqui, ele recebe outro nome que é radicando. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos representar qualquer estrutura de radiação na forma de uma potência. Para isso, nós vamos focar nessa primeira propriedade aqui, gente, ó, que eu estou rabiscando aqui de rosa para vocês, tá? E se não estiver entendendo, já sabe o que a gente faz. A gente pergunta, não tem problema nenhum. Desculpe o barulho da moto. Então, nesse caso, ó, eu vou até aumentar aqui um pouquinho a tela, já eu faço a redução. Isso aqui é muito importante que vocês não confundam quem está passando para baixo de quem, tá? Muito importante. Olha só. O valorzinho que está aqui, que é o índice, ele sempre faz a passagem para baixo do expoente. Não é o contrário. Eu estou falando isso para vocês para que vocês não confundam. Porque às vezes quando a gente vai fazer a passagem, tem gente que passa o maior, quer dizer, o menor para baixo do maior, sendo que não é assim. Para transformar um radical em uma, o que a gente faz é simplesmente levar o índice para baixo do expoente. Nesse processo, a gente acaba eliminando o desenho aqui do radical, gente, ó, não precisa mais desenhar ele, e a gente transforma a nossa raiz em uma potência. Por exemplo, deixa eu colocar aqui uns exemplos para vocês. Inclusive, deixa eu aceitar aqui, tem uma pessoa pedindo a entrada. Você tinha um convite, mas não apareceu aqui. Acho que já aparece. Vamos lá. Agora apareceu de novo. Pronto, Vicente. Vamos lá. Então, no caso, ó, olha esse exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Eu tenho uma raiz em que o radicando é 5 e o índice ele é 3. Vamos transformar esse nosso radical aqui em uma potência. Como é que eu vou fazer? Muito, muito, muito fácil. Tu vai repetir o radicando. Lembra que aqui o expoente ele é 1. Lembra lá da potenciação. Quando o nosso expoente, meus amores, olha, quando ele é 1, tu não tem a obrigação de escrever. Então, simplesmente o fato de tu olhar e perceber que não tem nada lá é porque é 1. E aí são as duas características, né? Bem parecidas, ó. No estudo de raízes, o que foi que eu falei para vocês? Deixa eu só recuar aqui um pouquinho. Pronto. No estudo de radiciação, quando o índice é 2, tu não tem a obrigação de escrever. Escreve se quiser. Somente o 2, tá? Nas potenciações, a gente não tem a obrigação de escrever, é quando o expoente é 1. Então associa. Não tem nada aqui acima do 5, né? Pelo menos não tinha. Deixa eu brincar aqui um pouquinho com o zoom de novo. Pronto. Pelo menos não tinha nada aqui. Mas o 1 ele estava lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 3 para cá. Ó. Simplesmente isso. Vai ficar 5 elevado a 1/3. E acabou. A minha transformação do radical em uma potência
fica desse jeito aqui. Então, sempre que vocês visualizarem esse tipo de situação aqui, ó, lembra, entendi, isso aqui é uma raiz. Eu lembro que o Rony falou que o índice ele ia para baixo do expoente. Então, o que que significa? Que esse 3 que está aqui embaixo é de uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 5 elevado a 1. Até aqui tá tranquilo? Tá tranquilo nessa propriedade aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve gente com dúvida aí, viu, Rony? Tem gente com dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aqui rapidinho, eu não entendi. Tranquilo, não tem problema. Ninguém é obrigado a entender tudo de primeira. Eu vou repetir lá. Lucimar também não entendeu, também não tem problema. A gente explica de novo. Vamos lá. Deixa eu puxar para cá para o lado um pouquinho. Inclusive, deixa eu apagar esse rascunho aqui, que eu posso até aproveitar esse espaço, né? Que tá bagunça medonha. Deixa eu apagar esse aqui, pessoal. Super rápido. Pronto. Olha só. Que nem eu falei para vocês, as radiciações e as potenciações, elas andam juntas, porque são operações que estão muito interligadas. Então, a gente pode tanto transformar uma potência em raiz, quanto transformar uma raiz em potência. Essa propriedade aqui, ela está mostrando para a gente como que a gente transforma uma raiz numa potência. Ela é muito importante, porque é com essa propriedade que lá na frente a gente vai utilizar para encontrar o valor de uma raiz, galera. Porque, por exemplo, é muito fácil eu perguntar para vocês qual é a raiz de 9. Aí todo mundo diz 3, mas sabe achar? Nós vamos usar essa propriedade para encontrar ela. Então, como é que a gente faz? Vamos revisar isso aqui de novo. Vamos lá. Imagina que aqui eu tenho uma raiz em que o índice é 5 de 10. Pronto. De 10 elevado ao quadrado, pronto. Como que eu transformo isso aqui em uma potência? É super fácil. Tu vai pegar o índice que está aqui, ó, eu vou até pegar ele de rosa, e vai passar ele para cá, para baixo do expoente. Simplesmente tu leva ele lá para baixo. E aí a gente tem a fração, não é? Em forma de expoente. 10 na base. E quem é o meu expoente? 2. Olha o 5 chegando, ó. Elevado a 2,500. Ou seja, eu acabei de transformar essa minha raiz em uma potência. O procedimento é esse. Passa o índice para baixo do expoente. Que nem eu fiz aqui, ó. Passei o 3 para baixo do 1 que estava aqui, não foi? Ficou o quê? 1/3. Vamos lá para o segundo exemplo. Depois do segundo exemplo, pessoal, vocês me falem aí se deu para compreender, tá? Primeiro, no exemplo B que eu tenho aqui, eu tenho dentro da raiz, eu tenho 1/2 e o índice dela é 5, gente. Tá aqui o 5, ó. Pronto. Qual é o expoente desse 1/2? O expoente dele está aqui, ó. Ele é 1. Mas lembra lá da potenciação que a gente não tem a obrigação de mostrar o 1 quando ele está no expoente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer essa passagem. Eu vou pegar o 5 e vou passar ele para baixo do 1 que eu sei que está aqui em cima. Então, eu tenho a seguinte fração. Ó, 1 sobre 2 elevado a 1/5. Olha, eu fiz de azul e depois de preto. Ó, perceberam? O expoente sempre fica em cima, né? O expoente é o que fica em cima. É o que fica em cima. Por exemplo, ó, se tu der uma olhada aqui, tem um gato fazendo barulho em cima da minha casa. Ignorem. Aulas durante a pandemia é isso. Ó, o expoente do 10 não é 2? Olha como o 5 foi para baixo dele, ó. Tá aqui. O índice em cima, o índice não, desculpa. O expoente em cima e o índice está aqui embaixo, ó. Rony, com licença, eu não entendi. Tu pode explicar de novo? Posso? Qual está sendo a dificuldade? Deixa eu só entender aqui. Entender qual é o índice, qual é o expoente ou é a passagem? A passagem. Entendi. Beleza, beleza. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui a tela para o lado e deixa eu apagar essa bagunça aqui de novo. Eu tinha explicado para vocês antes. Vou fazer aqui do lado, tá? Vamos lá. E é isso mesmo. Não está entendendo? Pergunta. Porque as propriedades, elas andam sempre juntas. Pronto. Nós podemos tranquilamente... Eu vou até escrever aqui, ó.
nós podemos tranquilamente transformar uma potência, não vou colocar acentuação aqui, tá? Em radical. Vou colocar aqui. Rapidinho, não se preocupa com o tempo não, que dá. Ou nós podemos tranquilamente também transformar um radical em potência, tá? Nós podemos fazer qualquer uma das duas situações. Deixa eu só consertar aqui, que aí também eu vou errar demais, né? Radical. Pronto. Nós podemos fazer esses dois tipos de transformações. A gente pode pegar desde uma potência que a gente estudou na segunda-feira e transformar ela em um radical, como também podemos pegar um radical e transformar numa potência. Vamos lá para a primeira situação, tá? Vamos lá devagarzinho, que de pouquinho em pouquinho a gente entende. Vou tirar essa seleção aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos inicialmente começar transformando a potência em radical. Eu tinha, por exemplo, citado na segunda-feira para vocês, entre os vários exemplos, eu vou colocar esse aqui, ó, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, a gente sabe que é 9. Só que a nossa intenção aqui não é desenvolver isso. A nossa intenção aqui é transformar isso aqui numa raiz. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso daqui em uma fração. Esse expoente em uma fração. Como que eu posso transformar esse expoente numa fração? Eu posso fazer assim, gente, olha. Vocês concordam que 2 é a mesma coisa, por exemplo, que 4 dividido por 2? É, né? 2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou simplesmente pegar esse expoente aqui e eu vou fazer uma alteração nele. Ao invés de colocar 2, eu vou colocar sobre 4. Eu vou colocar como sendo essa fração aqui, ó. Opa, selecionei o item errado. Eu vou simplesmente colocar como sendo esse item aqui. 4 sobre 2. Deixa eu fazer a linkagem aqui. Ó, eu simplesmente fiz isso. Eu vou já explicar o porquê. Toda potência... Aqui, ó. Nossa, eu estou trocando aqui os itens. Pronto. Toda potenciação em que o expoente dele for representado por uma fração, a gente pode transformar ele em uma raiz. Como é que a gente faz isso? É simples. É só tu entender que o termo de baixo da fração, ele equivale ao índice da raiz. Então, eu posso simplesmente fazer essa manobra aqui, ó. Transforma numa raiz, pega esse 2 que está aqui embaixo e coloca aqui. Esse 3, ele passa para cá. E esse 4 vem para cá, ó. Isso daqui, visto desse ponto de vista de transformar uma potência numa raiz, ele é um pouquinho complicado da gente visualizar. Mas partindo daqui, gente, olha, da parte de transformar um radical em potência, fica mais fácil. É só tu fazer o caminho de retorno. Simplesmente vai fazer o quê? Tu vai pegar o índice que está aqui e vai transferir ele para cá, para baixo do expoente. Simplesmente isso. Nós estamos fazendo o caminho de retorno. Lembra daquilo que eu disse. Pode parecer confuso agora. Só um minuto, pessoal. O Ítalo está entrando aqui na nossa aula. Pode parecer um pouco confuso agora, mas já já vocês vão conseguir compreender. Porque essa propriedade, ela tanto é uma propriedade em que tu pode ir quanto voltar com ela. Então, no caso, ó, vamos colocar aqui outro exemplo. Fica tranquilo que vai dar para pegar. 5, vou colocar aqui um 3 e eu vou colocar aqui um 2. Simplesmente isso. Quem é o meu índice? O meu índice é 3. Esse carinha que está aqui, ó. Como é que eu vou desfazer essa raiz? Como que eu vou apagar ela e transformar esse meu radical, a minha raiz, pessoal, numa potência? Como que eu vou fazer isso? É simples. Tu vai transferir esse índice que está aqui, ó, para cá, para baixo. No que tu faz essa transferência, tu está fazendo esse movimento de retorno. E tu está apagando o radical. Eu simplesmente vou ficar com isso aqui. 5 ao quadrado, né? Ó, porque está aqui, pessoal, olha.
O 5 ao quadrado, ele já estava dentro da raiz, dentro do radical. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transferir. O índice, ele vai passar para baixo do expoente. Então, ele faz essa passagem, ó. Pronto. Fazendo essa passagem para cá, para baixo, eu estou fazendo esse caminho de retorno, ó. Eu estou apagando o desenho do radical. Eu estou apagando isso aqui, gente. Eu acabei nessa propriedade aqui, eu acabei de fazer uma transformação muito simples. Que transformação foi essa? Eu transformei uma raiz numa potência. Simplesmente fazendo essa passagem. Então, a primeira propriedade, eu vou já dar uma olhada se deu para pegar, tá? Não se preocupa, não. A primeira propriedade, ela fala justamente isso para a gente, ó. Justamente isso. Qualquer raiz que a gente tenha, qualquer uma delas, nós podemos transformar numa potência. Tu só precisa transferir o índice que está aqui na raiz para baixo do expoente. Simplesmente faz a passagem, ó. Deu para compreender um pouquinho mais essa propriedade Rony, aqui? estão perguntando no chat, e se não tiver expoente? Aí que tá o detalhe. Muito obrigado aí pela ajuda. Aí que tá o detalhe. O expoente, ele sempre está lá, Lucas. Ele sempre está lá. A diferença é que, às vezes, ele não está escrito. Só um minutinho, que eu vou dar um exemplo para ti. O Aleph está entrando aqui na nossa aula. Pronto. Boa noite aí aos que entraram depois, tá? Que eu não tinha falado ainda. Sejam bem-vindos. Iniciamos há pouco tempo. Então, o expoente, ele sempre está lá. Porque, por exemplo, a mesma coisa que eu falei para vocês na aula passada, ó. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque todo mundo entende. Hoje, olha a data. Hoje é 17/3/2021. Esse número tem expoente? Expoente. É porque lá na potenciação, a gente não tem a obrigação de colocar o expoente quando ele é 1. Mas o expoente está aqui, gente, ó. Então, no nosso caso, quando a gente não visualizar o expoente, é porque ele é 1, tá? Ele é 1. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui já que eu já coloquei todos os exemplos lá, não, vou colocar um terceiro exemplo lá, pessoal, ó. Vou colocar um exemplo C aqui, tá? Deixa eu puxar aqui, colocar um exemplo C bem aqui. Vamos lá. Raiz cúbica de 2. Opa, mensagem aqui do Xbox, depois eu vejo. Depois eu vejo de novo. Pronto, raiz cúbica de 2. Vamos lá. O 2 é a minha base. Se eu considerar isso aqui como uma potência, o 2 é a minha base. É verdade. Quem é o meu expoente? Quem é o expoente do 2? O expoente do 2 é um que está aqui, ó. Então, fazendo essa passagem, a fração que eu tenho, deveria estar escrevendo de azul? Foi. A fração que eu tenho é essa. 2 elevado, olha o 1 aqui, ó. Percebe, ó? O 1 está aqui. Ele é o nosso expoente. E é para baixo dele? É o 3. Beleza. Professor, Então aqui, oi. mas no expoente só pode um, né? O expoente pode ser qualquer valor, tá? Qualquer valor. No É quando a expoente só gente pode um? olha... Não, o Rony, tem como tu expoente... dar uma olhada aí no chat? Tem sim. Obrigado pelo retorno. Ó, da A Yara, eu vou te Raíssa fez uma responder, tá? pergunta aí. Raíssa. Pronto, brigadão. Vou responder também. O expoente, ele pode ser qualquer valor. Eu só coloquei um aqui, porque para lembrar a perguntinha que o amigo fez agora há pouco. O expoente 1 é quando a gente não visualiza. Mas ele pode ser qualquer um, ó. Que nem esse aqui que eu coloquei para ti. Aqui, ó. Raiz cúbica de 5 elevado a 2. O expoente aqui é 2. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat rapidinho, pessoal. Rapidinho. Eu acho que eu subi muito. Manda o link para ele. Tem uma pessoa que queria participar, pode mandar o link, tá? Não tem problema não. Se vão continuar tendo aulas desse jeito. Yara, a nossa intenção é que tenha. A gente só tem que... Eu e o Roniel, nós vamos conversar direitinho sobre isso num projeto que a gente está pensando em montar. Mas aí a gente dá o retorno para vocês, tá? E aí, Yara, se tu quiser repassar o link, ou qualquer um de vocês, para alguém que queira assistir a aula, pessoal, manda o link aí, não tem problema nenhum, tá? Tem problema nenhum. Pessoal, então a primeira propriedade é essa daqui, tá? É essa daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, seria bom...
Aulão de Enem também. Ah, sim, vamos pensar nisso, viu, Carlos? Vamos pensar nisso. Pouquinho porque a gente consegue. Então, pessoal, a primeira propriedade é essa. Propriedade muito simples. Passa o índice para baixo do expoente. Dessa forma, a gente transforma um radical em uma potência, que nem eu escrevi lá acima. Isso aqui tudo eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Eu vou limpar e colocar lá. A segunda propriedade, que também é muito importante e anda em conjunto com aquela lá, que ajuda muito na extração de uma raiz, é isso daqui. Para extrair uma raiz, pessoal, a gente lá na frente, que eu vou mostrar para vocês, vou lembrar no caso. Nossa, eu esqueci de carregar o notebook. E o meu notebook não está carregando. Pronto, agora foi. Pronto, ia se carregar durante a aula. Sim, para a gente transformar, extrair uma raiz, encontrar o valor dela, a gente sempre tem que fazer esse procedimento, que já já nós vamos ver, que é de passar o índice para baixo do expoente. E aí a gente faz isso para eliminar em uma situação muito específica. Que situação é essa, Rony? É quando o expoente pode ser dividido pelo índice. Deixa eu fazer aqui o primeiro exemplo, tá? Porque apesar de ser fácil, ninguém é obrigado a entender tudo de primeira, né? Então não tem problema nenhum. Deixa eu escrever aqui. Pessoal, eu vou conservar as cores, tá? Ó, para vocês perceberem quem está indo para baixo de quem. Eu repeti o radicando, repeti o 2. Eu vou manter o meu expoente 3. Eu estou mantendo as cores para vocês perceberem quem está indo para baixo de quem. E olha só o que eu vou fazer com o meu índice. O índice, ele vai para baixo desse daqui, ó. Ele vai para baixo do expoente. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é proposital. Vocês podem perceber que aqui em cima gerou uma fração que pode ser resolvida. Eu posso tranquilamente dividir 3 por 3, que vai dar 1. Sempre que nós passarmos o índice para baixo do expoente e gerar uma fração que possa ser continuada desse jeito aqui, significa que a gente vai conseguir extrair a raiz. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente continuar. 3 dividido por 3 é 1. Então é 2 elevado a 1. E quanto é 2 elevado a 1? É 2. Ó, encerra aqui. Ou seja, se passar o índice para baixo do expoente, perceber que dá para dividir, divide e extrai o valor da raiz. Essa também é outra propriedade. Eu não entendi na parte do 2 com o expoente 3 por 3. Eu não entendi essa parte. Aqui, né? Isso. Pronto. Isso daqui é uma propriedade muito parecida com a primeira. Só que aqui a gente observa uma coisa. Lá naquela primeira propriedade, nós vimos que nós podemos passar o índice. Deixa eu rabiscar aqui, que fica melhor para todo mundo ver, né, pessoal? A gente pode passar o índice para baixo do expoente. Segue a setinha, pessoal, olha. Olha a setinha azul, ó. Ele vai para baixo, ó, tá aqui. Aquela propriedade, a primeira, mostra isso. Nessa segunda, a gente percebe o seguinte, Yara, ó, eu acho que foi a Yara que falou. Quando for possível a fração ser dividida, tu continua. Por isso que na questão anterior, nos exemplos, olha, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vocês podem perceber que em todos os 3 exemplos que eu coloquei, eu parei na fração, pessoal. Eu parei na fração por quê? Eu parei na fração porque não dá para gerar um valor inteiro dividindo aqui, ó, esse 1 por 3. Também não dá para gerar um valor inteiro dividindo esse 1 por 5. E esse 1 por 3 aqui também não dá. Por isso que eu encerrei ali. Agora, lá naquela outra propriedade, que eu vou voltar aqui, gente, deixa eu só terminar de apagar isso aqui. Pronto, foi. Aqui, tu pode perceber que dá para continuar. Porque os valores que estão gerando aqui, ó, todos eles podem ser divididos. Aqui está gerando um 3 dividido por 3, que dá Professor, 1. só uma pergunta. Tipo, quando a gente vai fazer a extração desse radical, é obrigado o expoente ser do mesmo valor do negocinho que eu esqueci o nome que fica em cima Do da índice, raiz? né? Ou do índice? Pronto. Se preocupe não, que são nomes estranhos mesmo. É fácil até trocar as coisas. Não é necessariamente que ele seja obrigado a ser igual. Mas para você fazer a extração
no mínimo, ele tem que ser do mesmo tamanho. No mínimo. Quer ver? Eu vou fazer uma alteração aqui, gente, ó. Peraí, ó, só, tipo assim, só um exemplo. Tipo, se o índice for 4 e o... Ah, me esqueci o nome desse negócio de novo. Só falar O o expoente for expoente, 2. Tipo, o índice pronto. for 4 e o expoente for 2. Tipo, dá pra extrair da mesma forma? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui um 4 e vou colocar aqui um 8. Pronto. Olha só, eu vou fazer a transferência, tá? Eu vou passar o índice para baixo do expoente. Gente, eu estou tendo muito cuidado aqui em colocar até cores diferentes, para que vocês sempre entendam que eu vou falar e vou desenhar, que é esse índice aqui, porque os nomes são estranhos mesmo, é ele sempre que vai passar para debaixo do expoente. Não é o contrário, é o índice para baixo do expoente. Vamos lá. Então, nesse caso, ó, olha como é que ficaria. 2 elevado a 8 dividido por 4. Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho para a esquerda, rapidinho. Pronto, ó. 8 dividido por 4 é 2, né? Essa divisão aqui, ó, é 2. Então, o que que eu vou fazer? Vou dividir. Se der para dividir, divide. Então, fica 2 elevado a 2. Ou seja, sempre que tu passar o índice para baixo do expoente, que tu perceber que dá para fazer a divisão, divide, não tem problema nenhum. Essa propriedade, ela fala justamente isso. Vou fazer aqui o segundo exemplo, tá, pessoal? Aqui o item B, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa. Eu sei que é muita coisa aí para o meu amigo me dar uma olhada, dar uma ajuda. Se não der para dividir o expoente pelo índice, mantenha a base elevado a... Isso! Perfeito, Lucas. Perfeito, viu? Perfeito. Desculpe a demora. É isso mesmo. Se por acaso, ó, exatamente o que o Lucas falou aqui. Gente, se não der para dividir aqui, ó, aqui nesse exemplo, eita, rabiscou muito. Se não der para fazer a divisão aqui, não divide, encerra aí. Na realidade, dependendo de qual seja a questão que tu esteja fazendo, quando tu chega aqui, ó, tu já pode encerrar. A não ser que nas opções ele tenha colocado isso aqui para ti. Mas aí tu marca aí. Tu não tem como continuar. Licença, Oi. Pera, esqueci o nome também, igual a menina. Índice. Se o Expoente. expoente for, por exemplo, 9 e o índice 3, aí dá para dividir, né? Deixa eu só... Desculpa, eu acho que eu me perdi um pouquinho. Se for 9 aqui no índice... Sim, Ô, se o Rony. índice for 9... Ou o expoente, desculpa. O expoente ser 9 e o índice 3, por exemplo, tem como dividir? Ou não? Com certeza, com certeza. É porque dá para dividir, mas eu queria só saber se no exemplo que você está dando dá para dividir. Sim, sim, aqui, ó. O índice for 9, o índice não, perdão, o expoente for 9 e o índice for 3, né? Aí, ó, fica tranquilo, 9 dividido por 3 é 3. O Aldemir tinha me chamado, eu acho que Teve é uma a pergunta pergunta lá no aqui, né, chat. Aldemir? Ah, valeu, É. brigadão. Yara, pode dividir sim, viu? Se tu fizer a passagem e gerar uma fração que for divisível, divida, não tem problema, tá? Vamos já explorar sobre isso mais lá na frente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Expoente só pode ser número inteiro, né? Não necessariamente, Lucas, não necessariamente. Nós vamos explorar isso mais lá na frente, tá? Mas ele pode no expoente colocar um valor decimal também, tipo um 0,5. Aí tu tem que entender que o 0,5 é 1 dividido por 2. Mas a gente vê isso lá na frente, viu? Pode ficar tranquilo. Cadê? Lucimar falou, professor, não entendi muito bem essa parte aí. A minha amiga também falou. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Galera, não estiver entendendo isso mesmo, dá um toque aí. Deixa eu subir aqui. Pronto, eu vou fazer esse exemplo B aqui, tá? A gente dá uma olhada aí nos que não conseguiram compreender. Vamos lá. Então, no caso, isso aqui é uma continuação da primeira propriedade. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, o 6. Eu vou repetir o valor de dentro da raiz, o radicando. Os nomes são estranhos mesmo. Fica tranquilo. Esse expoente, eu vou mantê-lo aqui. Pronto. Vou passar aqui, ó, tracinho. Beleza. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá na primeira propriedade e aqui no exemplo A também. Vou passar o índice que está aqui, ó, para baixo do expoente. Colocar até aqui, ó. Pronto. E aí é o que eu falei para vocês.
Depois dessa passagem, porque aqui é a primeira propriedade, deu para entender isso aqui? Deu para entender que dá uma divisão? Então, continua. Vou colocar aqui, ó, igual 5 dividido por 5, pessoal, é 1. Ou seja, 6 elevado a 1 é o quê? É 6. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, a gente encerra aí. Então, recapitulando. A primeira propriedade, o que ela fala para a gente? Ela diz que a gente passa o índice para baixo do expoente. Até aqui, nada grandioso. O que a segunda propriedade fala? Que se nós gerarmos um valor que seja possível fazer essa divisão aqui, a gente divide e extrai o valor da raiz. Certo? Essa propriedade fala isso. E aí, eu só lembrar uma coisa para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a extração de algumas raízes, e quem não conseguiu pegar muito bem a primeira e a segunda propriedade, fica tranquilo que lá na extração vai conseguir pegar, tá? Porque a gente vai trabalhar com elas o tempo todo. E aí eu vou até chamar a atenção de vocês para uma coisa, gente, ó. Preste atenção, tá? Eis que o professor não sabe falar meu nome. Deixa eu lá aqui teu nome. Aiesca, é isso? Aiesca? É o nome... Ah, que bom, milagre. Acertei um. É um nome bonito, mas realmente é o primeiro desse que eu conheço, viu? Mas eu já peguei alguns que eu não conseguia pronunciar de jeito nenhum. Já peguei vários, na realidade. Pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem algumas áreas da matemática que têm uma linguagem própria. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês com certeza já pegaram algumas questões que vocês leram uma ou duas vezes e não sabiam de que área da matemática era aquela questão. Mas tem algumas questões que só de tu olhar, tu consegue saber de que área é, porque ela tem uma linguagem própria, uma forma diferente de escrita. E a radiciação é uma delas. Tu olha para a matéria, tu já identifica o que é. Tu pode não saber responder, mas tu já identifica que é de raízes. E o que significa isso? Que esses conteúdos que têm essas linguagens próprias, de escrita, né, diferente, às vezes elas acabam assustando a gente. Então a gente olha, pensa do tipo, nossa, isso deve ser difícil pra caramba. Mas depois que tu aprende, tu percebe que nem era essas coisas tudo. É porque a questão assusta. Então fica tranquilo que esse conteúdo aqui ele não é complicado não, viu? É porque ele pode parecer um pouquinho confuso no início, mas galera, vocês vão pegar isso aqui tranquilo. Vamos para a próxima propriedade, tá? Professor, Vocês tem querem fazer? pessoa com dúvida no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque é muita coisa no chat, muita coisa. Vamos lá. O Lucas está falando aqui. Nos exemplos à direita, onde fica a base elevada a número maior que 1, encerra ali, ou faz cálculo de potenciação? Onde fica a base elevada a um numeral maior que 1. Ah, lembrei. Tu está falando aqui, né, Lucas? Olha, onde ficou esse 2 elevado a 3, não foi? Um exemplo aqui que a Yara tinha dado, ó. Pronto, muito boa a tua pergunta. É porque aqui a gente vai fazer lá na parte da extração. Mas aqui, meu amor, você continua. Você prossegue com o seu cálculo. 2 elevado a 3 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai ser 8. Ou seja, a extração dessa raiz é essa daqui, né? Continua, tá? Aqui também, né, ó, que eu encerrei. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, a extração dessa raiz gera 4 para a gente como resultado. Isso aqui eu vou apagar porque é rascunho. Mas lá na frente a gente vai fazer uns exercícios. Professor, outra Oi. pergunta aqui. Tipo assim, se o índice for negativo e o expoente positivo, tem algum problema em extrair do mesmo jeito ou é outra propriedade? A extração ela é feita do mesmo jeito, tá? Não importa aí se são negativos ou não. Porque essa parte do índice, quando ele é negativo, ele vai passar para o outro lado negativo, né? E aí vai gerar... Aqui, gente, ó, eu vou desenhar aqui os termos, porque nós ainda estamos confundindo os nomes, né? E não tem problema nenhum com isso, não. Bobagem. Se esse valor aqui for negativo, quando ele passar para cá para baixo, ó, ele vai gerar aqui na frente uma fração negativa. E aí a gente já sabe como é que a gente trabalha isso, né? Lá na potenciação, quando uma fração está negativa, a gente inverte, né? Nós vimos isso na segunda-feira.
Então, é do mesmo jeito, tá? Não vai dificultar nada não, viu? Pode ficar tranquila. Pessoal, vamos para cá. A terceira propriedade ela é bem diferente. Vamos fazer o seguinte, por mais bobo que pareça, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu queria que vocês respondessem esse exemplo aí, e aí eu faço a correção bem rapidinho e a gente vai para a terceira propriedade. Porque, ao todo, eu coloquei para vocês aqui 4 propriedades. Aí a gente parte para extrações pesadas das raízes, tá? Então, pega aí um lápis, uma caneta, uma borracha, um caderninho. Pode ficar tranquilo que não é nada complicado. Na verdade, é muito fácil mesmo, é só para a gente praticar aqui, tá? E não fiquem envergonhados não, porque a gente está aqui para aprender mesmo. Vamos lá. Super fácil. Raiz, vou colocar aqui um 6. Olha, o índice é 6. Vou colocar aqui um 7 e vou colocar aqui um 3. Pronto. Olha que coisa boba. Pronto. Representem isso aí para mim, por favor, em forma de uma potência. Por gentileza, por mais bobo que pareça, faz isso daí, porque aí tu grava direitinho a propriedade, quem passa para baixo de quem. 1 minutinho, tá? É suficiente aí. Segundos, na realidade. E aí, não estiver entendendo, fala no chat também. Vocês perceberam que eu falo muito, né? Precisa simplificar ou só transformar mesmo? Só passar lá para baixo e pronto. Se caso tu quiser simplificar, também não tem problema não. Então fica 7, aí o 3. Não, acho não que dá é spoiler 3. não. Não dá spoiler não. Não dá spoiler não. Não dá spoiler agora não. Ah, foi mal, pessoal. Não, tranquilo, tranquilo. Uhum. Uhum. E aí, vamos lá? Pessoal, o processo é fácil, né? Que nem eu falei, ó. Lembra? Olha a setinha, tá? A setinha é importante. Vou até colocar aqui de vermelho, né? Que é para a gente caracterizar cada um. Olha só. Passa o índice para baixo do expoente. Opa, temos uma pessoa aqui entrando. E os cachorros da vizinha brigando. Ignorem, tá? Olha só. Vou passar aqui o índice para baixo do expoente. Então fica 7 elevado a 3 sobre 6. Se quiser, pode encerrar aí, nesse momento, não tem problema. Se quiser, ó, pode simplificar isso aqui, que vai dar 1 sobre 2. Mas, basicamente, essa propriedade fala isso. Então, puder passar, passa e transforma ele numa fração. Vamos para cá, para outra, né? Segunda propriedade aqui, eu acho que a gente não precisa colocar nenhum exemplo dele, porque a gente pega lá na frente ela. Vamos para cá, para a terceira propriedade. E a quarta, porque a gente finaliza essa primeira parte e começa a fazer as questões, né? Tem umas questões muito legais lá naquele material em PDF, viu? Tem umas questões bem interessantes para vocês. O senhor hoje vai passar 10 questões enormes para acabar com a gente? Né? Ei, mas olha só. Eu dei o prazo para vocês de 1 semana, hein? Mas assim, deixa eu falar. Mas meu medo era do senhor pegar e passar, tipo assim, passar daquele dia, aí na outra aula passar mais, aí eu ficar, tipo, muito acumulada com muita Gente, coisa. é verdade. Eu sei que é chato, pessoal, eu sei que é chato. Mas assim, ó. Não é chato mesmo, eu acho de boa. Não, é um pouco chato porque não sou só eu que estou jogando questões, tem outros professores também. Mas, galera, é aquilo que eu falei para vocês. Achei que não estava lá. Ah, tranquilo, tranquilo, Lucas. Pessoal, matemática a gente aprende respondendo muitas questões. E eu jogo, se eu jogar para vocês, por exemplo, eu vou inventar o número, tá? Não estou nem dizendo que eu vou fazer isso. Se eu jogar 500 questões e tu puder fazer 10, faça as 10.
O importante é você estar fazendo aí o máximo que for possível. Então, se eu passei 10 e você conseguiu fazer 5, faça as 5, tá ótimo, é melhor que nada. Vamos para cá, ó. A terceira propriedade não é complicada. Eu coloquei cores diferentes para vocês verificarem aí as cores direitinho, tá? Diferenciar cada coisa. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho o zoom. Vou dar um zoom aqui, pronto. Vamos lá. A terceira propriedade, ela fala sobre a multiplicação de radicais. Quando a gente faz a multiplicação entre raízes, tá? Lá na frente a gente vê como é que a gente faz a adição e subtração. Vocês podem perceber que eu tenho aqui essa primeira raiz e ela está sendo multiplicada por essa outra raiz aqui. Galera, o segredo disso daqui é olhar o índice. Olha para o índice, por favor. Onde que é o índice que eu não lembro? É esse termo aqui, ó, que fica escondido na raiz. Sempre que nós tivermos índices iguais, podem perceber, em um processo de multiplicação, aqui é a multiplicação, gente, ó, o que a gente faz? A gente repete a raiz com o mesmo índice e representa os valores que estão multiplicando, os radicandos, dentro da mesma raiz. Sempre a gente faz isso. Vamos para cá para uma aplicação, porque eu sei que não dá para pegar tudo de primeira. Ó, olha esse processo aqui. Eu tenho duas raízes multiplicando, certo? Quem é? Raiz cúbica de 3 elevado a 3, é só um exemplo aqui qualquer, vezes uma raiz cúbica de b elevado a 6. O a e o b é só uma representação genérica, tá? Pode ser qualquer número, é só para simbolizar aqui para a gente. O que eu vou fazer? Olha para o índice. O índice é igual ao outro? Os dois são iguais? São iguais. O que eu faço então? Coloca tudo dentro de uma raiz só. Não são iguais? Então coloca tudo dentro de uma raiz só. Fica a elevado a 3 vezes b elevado a 6. Rony, e aí faz o quê? Aí na frente a gente vê como é que faz. Mas a propriedade agora é só isso. Está multiplicando com índices iguais, tu pode representar dentro de uma raiz só. E aí eu queria lembrar para vocês uma coisa. Essa propriedade, ela é uma propriedade de ida e volta. Como assim, Rony? Significa que eu tanto posso ter essa situação. Eita, peraí que eu aumentei muito a espessura aqui, eu exagerei. Peraí, pronto. Eu tanto posso ter essa situação e ir nessa direção, como eu posso ter essa situação e voltar nessa direção aqui. Eu tanto posso juntar as raízes, como posso separá-las. Tranquilo, pessoal, até aqui? Eu posso ir para o exemplo B ou ficou vago, ficou uma dúvida, alguma coisa? Tenho vergonha de falar não, tá? A gente tá aqui para aprender mesmo. Pra mim tá de boa, pode continuar. De boa. Pode, tranquilo. Obrigadão, Sérgio, aí pelo retorno também. Vicente também. Tá? Não tiver entendendo, é para perguntar mesmo. E se a base for a mesma? Raiz, por exemplo, o Lucas colocou aqui. E se a base for a mesma? Raiz de 4 ao... Ah, tranquilo, pronto. Ótima pergunta, Lucas. A pergunta do Lucas é o seguinte, Rony, tu colocou aqui uma base A e uma base B. E se as bases forem iguais? Aí, Lucas, tu pode aplicar aquela regrinha a primeira propriedade das potenciações. Rony, qual é mesmo? Aquela que diz assim, ó. Quando tu tem bases iguais, tu pode repetir a base e somar os expoentes. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Gente, tem um áudio ligado aí. Vocês desliguem o áudio, aí caso quiserem falar, pode ligar tranquilo aí, não tem problema não, tá? Se tiver dúvida, pode ligar o áudio e perguntar. Então, ó, obrigado. Então, no caso, um exemplo aqui, Lucas, que tu falou. 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 5, tá? Um exemplo aqui bem simples. Gente, os índices são iguais? São iguais. Então, a gente pode colocar tudo dentro de uma raiz só. Pronto. E dentro da raiz fica isso aqui, ó. Rony, Oi. depois tu lá do chat, viu? Beleza, obrigado. Olha só. Perceberam que isso aqui, ó, é exatamente essa propriedade aqui que a gente viu na segunda-feira?
Não é? São índices, são bases iguais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou juntar. 2 mais 5, 7. Então, assim, se tu encontrar essa, que foi a pergunta do Lucas, pode juntar, não tem problema nenhum, tá? Aplica aí a primeira propriedade. Deixa eu só apagar isso aqui. Inclusive, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá, pessoal? Fica tranquilo que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Deixa eu só limpar aqui a minha tela. Deixa eu dar uma olhada lá no chat também. Deixa eu limpar aqui, estou tendo que limpar um por um, mas já foi. Professor, Foi, minha querida. eu não estou falando, nem respondendo, mas eu estou prestando atenção, tá? É porque eu estou Ah, tá copiando e ótimo. anotando aqui. Tranquilo, tá ótimo, viu? Tem problema não. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, a do Lucas já foi. Espero que tenha dado para compreender, Lucas. Qualquer coisa aí dá o toque no chat. E se os índices forem diferentes? Pronto, ó. Aí que tá o detalhe. Quando os índices são iguais, a gente usa essa propriedade. Né, ó. Propriedade aqui. Rony, se for diferente, a gente faz o quê? Se o índice for diferente, a gente tem que transformar e deixar eles iguais. Só que a gente vai deixar isso para um outro momento, porque se a gente for trabalhar tudo, a gente chega meia-noite. Nós vamos deixar para outro momento, tá? Pode ficar tranquila que a gente vai ver isso. Mas essa propriedade... Opa, o Lucas deu um retorno aqui. Valeu, brigadão, Lucas. Obrigado também pelo retorno. A Isca, desculpa aí, é porque a minha dicção hoje tá horrível. Eu vou tentar pegar teu nome. Eu abri aqui o GeoGebra sem querer. Vamos lá. Então, ela só serve quando os índices são iguais. Vamos para cá para o exemplo B, para a gente encerrar essa propriedade. Ó, índices iguais são iguais. O processo que está envolvendo eles é um processo de multiplicação? É um processo de multiplicação. Então a gente faz o quê? Repete o radical, é o desenho, né, da raiz, repete o índice e joga esses caras tudo dentro de uma raiz só. Coloca isso aqui, ó, tudo aqui junto. Pronto, simplesmente isso. Olha só, 2 elevado a 5 vezes 4 elevado a 10. Pronto, ó, tá aqui, fechamos. Se quiser continuar, a gente vê isso depois, mas ó, a propriedade, a terceira propriedade fala isso. E aí, pessoal, tranquilo? Podemos ir para a quarta e última propriedade, antes da gente começar um negócio que realmente era interessante? Porque só propriedade realmente fica um pouco chato. Já está acostumado, é? É verdade, eu imagino, Pode viu? continuar, viu, professor, por mim? Valeu, obrigado pelo retorno. O Lucas também falou aqui. A nossa Não amiga tô que eu respondendo porque eu tô com não... medo. Tranquilo, não faça inveja, não. A Iesca também deu o retorno. Quem está aí ouvindo direitinho, qualquer coisa também, se tiver dúvida, sabe que pode perguntar. José também, todo mundo aqui. Carlos Henrique está dizendo que está vivo. Que coisa boa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Galera, é o seguinte, quem pegou a terceira propriedade, com certeza vai achar. Obrigado também, Raíssa. Quem pegou a terceira propriedade, com certeza vai achar a quarta propriedade extremamente fácil. Porque é a mesma coisa, com uma exceção. Aqui a gente está multiplicando, né? Na quarta propriedade, é um processo de divisão. Mas a lógica é a mesma. Quer ver? Olha só. Quando eu tenho duas raízes que estão dividindo entre elas, num processo de divisão entre elas, para ser mais específico, e a gente percebe que os índices são iguais, o que a gente faz aqui? A gente coloca os dois radicandos dentro do mesmo radical. Ou seja, se na terceira propriedade a gente estava trabalhando num processo de multiplicação, nessa daqui o processo é o oposto, é o processo de divisão. Então, vamos aqui para os exemplos. Olha, eu tenho, por exemplo, raiz... Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aumentar aqui um pouco, que eu não sei quem é que está no telefone aí. Vou exagerar um pouco no zoom. Pronto. Olha só. Eu tenho uma raiz em que o índice é 5 e o radicando é 4. Eu estou dividindo ela por outra raiz que tem o mesmo índice, mas o radicando já é 3. Se os índices são iguais, coloca tudo dentro da mesma raiz. Repete o índice, ó, 5, beleza, e fecha aqui.
Vou colocar 4/3. Ó, acabou. Encerramos aqui. Simplesmente isso. Ou seja, quem pegou a propriedade da multiplicação, percebe que a da divisão é o mesmo princípio, né? Aqui no exemplo B, ó, eu tenho uma raiz, olha só, o índice não está mostrando, né? Se ele não está mostrando é o quê? É 2. Lembra disso. Raiz quadrada. Ou seja, uma raiz quadrada de 19 sendo dividida por uma raiz quadrada de 7. O que eu vou fazer? Coloca tudo dentro da mesma raiz, ó, do mesmo radical. Olha que radical exagerado. De 19 sobre 7. Olha, encerra aqui também. Ou seja, essas 4 primeiras propriedades, elas são fundamentais para a gente fazer o que nós viemos fazer aqui hoje, que é aprender a extrair uma Você raiz. pode repetir porque eu estava limpando óculos, aí não deu para prestar Tranquilo, atenção. tranquilo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Porque é muita coisa. Acabou de sair uma pergunta aí mesmo, viu? Ah, valeu. E pode ter raiz na parte de baixo? Pode sim. Pode ter raiz na parte de baixo, viu? Por isso que tem até uma parte da matemática que vocês estudam lá no 9º ano, que é uma parte chamada racionalização, que tu aprende para eliminar essa raiz aqui de baixo. Racionalização de denominadores. Geralmente no livro está escrito desse jeito. Ei, Rony, porra, eu acho que esqueceram de dar essa aula aí no nono ano pra gente, porque eu não aprendi, não. Eu imagino. É porque, galera, é o seguinte, quem tá aqui que tava, independentemente, opa, eu quase que eu saio da aula agora sem querer, ó. Independentemente de onde vocês tenham estudado no ano passado, vocês devem ter percebido que o ano passado foi muito prejudicial, né? Quem teve sorte de estudar em alguma escola que tinha aula no ano passado de alguma forma, conseguiu aprender alguma coisa. Agora, quem não conseguiu, o ano passado foi quase todo perdido. Se não foi perdido, né? Então, quem no ano passado estava no 9º, infelizmente vocês perderam essa parte da matéria, mas a gente revisa isso depois, não tem problema não. Não, mas ano passado eu tava no primeiro, é porque não ensinaram mesmo. Pode ter sido também, né? Pode ter sido também. Vamos lá. Então, recapitulando, vamos retornar, tá? Leva a mão não, mas vamos voltar lá para a primeira propriedade, porque agora nós vamos iniciar a parte que é legal, que é a extração das raízes. Toda a aula é para isso. Toda a nossa aula de hoje é para isso. Então, no caso, se eu quiser transformar um radical em potência, o que eu faço? Eu pego o índice e passo para baixo do expoente. Simplesmente faz essa passagem. Nessa passagem, tu não precisa mais desenhar o radical. Não precisa mais desenhar a raiz, tá bom? Rony, se eu desenhar, se tu desenhar, tá errado. A questão tá errada. Não pode mais fazer isso. Então, nesse caso, transformar um radical na forma de potência é o quê? Passa o índice para baixo do expoente. Beleza. Segunda propriedade, antes da gente chegar nas extrações, né, que são as partes legais. Segunda propriedade diz o quê? Se tu, após a passagem do índice para baixo do expoente, puder fazer a divisão, simplesmente faça. Nesse processo de divisão, tu está eliminando de vez a raiz. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem uma raiz e através da potenciação a gente elimina ela e extrai o valor da raiz. Exatamente isso. Se for possível fazer a divisão aqui, ó, meus amores, dividam, tá? Segunda propriedade fala isso. Vamos lá para a terceira. Tá terminando. Terceira propriedade diz para a gente que se nós estivermos em um processo de multiplicação em que os índices das raízes são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente repetir a raiz com o mesmo índice e pegar os valores que estão aqui dentro, meus amores, olha, e colocar tudo dentro de uma raiz só. Simplesmente joga esses caras lá dentro fazendo a multiplicação. Vocês podem perceber que eu fiz até os exemplos aqui abaixo, ó, o exemplo A e B. E a quarta e última propriedade de hoje, ela trabalha a parte da divisão. Muito parecido com a propriedade 3. Se a gente tem, preste atenção, se nós temos duas raízes com o mesmo índice, em um processo de divisão, tu pode repetir o radical e conservar o índice e colocar os dois radicandos dentro da mesma raiz. Coloquei até um exemplo A e B aqui.
E se os Índices forem índices diferentes. fossem diferentes? É. Isso, a mesma pergunta da Iesca. Vamos ver se eu peguei o nome dela certo agora. A Iesca, eu acho que é esse mesmo. Cadê? Acertei, milagre. Então, se eles forem diferentes, a gente tem que utilizar um artifíciozinho para igualar. Só que nós não vamos ver esse artifício. Acertou, milagre, né? Então, a gente não vai ver esse artifício hoje, certo? Nós não vamos ver. Porém, nós não vamos também ver hoje nenhuma questão que os índices são diferentes, só para deixar claro, tá? Fiquem tranquilos. Então, no caso, galera, ó, terminamos de fazer isso aqui, vamos agora aproveitar todas as propriedades que nós fizemos para justamente fazer a extração de uma raiz. Percebam que eu estou revisando isso tudo com vocês direitinho para a gente conseguir fazer a extração de uma raiz. E aí eu quero até lembrar para vocês uma coisa. Gente, extrair o valor de uma raiz é determinar o valor dela. Eu sei que pode parecer muito bobo o que eu estou falando, mas é muito importante que a gente entenda isso. E para encontrar, por exemplo, o valor da raiz de 144, que eu coloquei como exemplo aqui, opa, temos uma pessoa para a nossa aula. Pronto. Para a gente extrair o valor de uma raiz, é necessário a aplicação daquelas propriedades. E todos vocês já estudaram extração de raízes antes. Todos os que estão aqui, né? A não ser que tenha alguém aqui de uma sala de 7º ano para baixo. Só que com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo o passo a passo. Então, o que nós vamos fazer aqui é lembrar esse passo a passo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para outro ponto. Pela 38ª vez. Não tenho vergonha de perguntar, certo? É assim mesmo. Vamos lá. Eu quero extrair a raiz quadrada de 144. Beleza. Mas, professor, eu já sei que é 12. Beleza. Eu coloquei uma raiz muito fácil aqui, que é para a gente aprender o método, tá? E aplicar as propriedades. Por isso que eu coloquei essa raiz. Mas o que a gente vai fazer com ela, a gente faz com qualquer uma. Então, vamos lá aprender e não esquecer mais, tá? É bem tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Até que horas vai a aula? O José está perguntando. José, a nossa aula está previsto até ali por volta de 8h30, 9 horas. Se a gente perceber que o conteúdo já deu, a gente encerra antes, tá? A gente encerra antes. E aí, quem conseguiu ficar até aqui, eu até peço para vocês ficarem até o final, galera, porque já está no finalzinho, é só aplicar as propriedades. E aí, aquilo que eu disse, de pouquinho em pouquinho a gente consegue, galera. A intenção é todo mundo aqui ficar muito bom em matemática. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho esse 144 dentro da raiz e o índice dela é 2. Gente, aqui é uma raiz quadrada de 144. Tá? Uma raiz quadrada de 144. Então, o que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir quem é o número que elevado a 2 vai gerar 144. A primeira coisa que eu vou utilizar para responder isso daqui é lembrar de uma coisa. A radiciação trabalha junto com a potenciação. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse 144 que está aqui, meus amores, e nós vamos transformar ele em uma potência. Simplesmente isso. Nós vamos transformar esse 144 numa potência. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou iniciar um procedimento que a gente chama na matemática de decomposição. Eu vou colocar o 144 aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela, tá? Dá um zoom aqui para todo mundo visualizar direitinho. Pronto. Eu vou transformar esse 144 aqui, ó, em uma potência. Rony, como é que funciona esse processo que tu está dizendo para mim de decomposição? Ele é muito parecido com o MMC. Então, quem já viu o MMC vai entender. Rony, eu odeio o MMC. Fatoração? É muito parecido com fatoração. Mas o nome correto mesmo é decomposição, tá? Gente, vão por mim. Isso aqui não é complicado. É só prestar atenção direitinho. Isso não entendeu a pergunta. Vamos lá. Para transformar o 144 em uma potência, em uma potenciação, né? Em uma representação de potência, eu vou sair decompondo ele. Decompondo em números primos. Vamos dividir ele até encontrar o número 1 lá embaixo. Nós vamos dividir por qual valor, Rony? Pelo menor valor possível, desde que seja maior que 1. Por exemplo, 144, eu posso dividir por 2, que vai dar, gente, 72, né?
Então, vamos lá. 144 dá para dividir por 2, que é 72. Vamos continuar de novo. 72 ainda dá para dividir por 2, que é 30. 72 dividido por 2 é 36. Beleza, eu vou continuar até onde der. Ainda dá por 2? Dá. 36 por 2 é 18. 18 ainda dá por 2? Dá sim. 18 dividido por 2 é 9. 9 ainda dá para dividir por 2? Não, não dá. Mas ele dá para dividir por 3, que eu sei. Lembra, ó, sempre do menor para o maior, tá? Mas isso que facilita bastante. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dá para dividir por 3, que é 1. Então, no meu caso, ó, quando eu encontro o valor 1, significa que o meu processo de decomposição ele encerrou. O que eu preciso agora é recolher esses valores aqui que eu utilizei para decompor o 144. Beleza. Eu vou recolher eles como, Rony? Tu vai fazer desse jeito aqui. Preste atenção. Quais foram os números que nós utilizamos aqui do lado? Eu vou representar com cores diferentes, tá? Nós utilizamos o 2, vou colocar aqui um azul, e utilizamos o 3. Beleza. Eu utilizei o 2 quantas vezes? 4 vezes. Então, esse 2, eu vou representar ele como sendo um 2 elevado a 4. Né? O 2 4 vezes, potenciação. E esse 3, quantas vezes eu utilizei esse 3? 2 vezes. Então, é 3 ao quadrado. Então, a minha decomposição gerou isso aqui, gente. Ó, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Ou seja, o 144 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Tá? É a mesma coisa. E agora vamos para as perguntas. E não fiquem com vergonha. Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte disso aqui? Não, tinha só sugestões Tá lá de no chat boa. mesmo. Sugestão? Pois não, estou aberto a sugestões. No caso, quando tu tava decompondo, aí tinha uma Uhum. menina, acho que era a Dulce. Não, a Iesca. A Iesca. A Iesca, ela tá aqui no chat, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, não estiver entendendo, não tem problema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Aprendeu isso esse ano, coisa boa. A Iesca, 3 elevado a 2. É aqui, né? Ó. Isso, ó. Pronto. Eu não sei se era isso. Onde fica o 12? Qual é o resultado? Pronto, aí que tá, Lucas. O 12 nós vamos encontrar lá na frente, tá? É porque para fazer a extração da raiz, a gente primeiro tem que transformar esse valor aqui em uma potenciação. Aí, através da potenciação e daquelas propriedades lá da frente, é que a gente aplica o encontra o 12. Nós vamos ver as propriedades aqui e vamos pegar um atalho também, tá? São duas coisas, o atalho e a propriedade. Vamos lá. Gente, então, preste atenção, por favor, tá? Cadê? Pronto. O 144, nós descobrimos que é a mesma coisa do 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Se é a mesma coisa, então eu vou substituir. Onde tem o 144, eu vou colocar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Olha, eu substituí uma coisa pela outra. É aquela história trocar 6 por meia dúzia, né? Perceberam? Se eu multiplicar tudo isso, vai gerar o 144. Então, eu tirei o 144 e coloquei isso aqui no lugar dele. Eu só fiz a troca. E é aqui que as propriedades entram. O que que fala aquela primeira propriedade? Que a gente pode, lembrando, aqui o índice é 2, né? Eu estou trabalhando com a raiz quadrada. A gente pode fazer o quê? Nós podemos separar essas raízes em duas. Essa é uma propriedade. Deixa eu voltar e mostrar lá para vocês, para não ficar muito confuso. Estamos terminando. Gente, dá uma olhada nessa terceira propriedade, por favor. Vocês estão percebendo que quando a gente está em um processo de multiplicação,
em que os valores literalmente estão aqui dentro da raiz, a gente pode fazer o retorno e separar em duas raízes. Opa! E separar em duas raízes diferentes, olha, a terceira propriedade. Eu vou aplicar a terceira propriedade lá. Ou seja, eu vou separar o que está dentro da raiz. Como assim, Rony? Eu vou fazer isso, ó. Eu vou partir isso aqui em duas raízes diferentes. Aqui, gente, olha. Raiz quadrada, vou desenhar o 2 aqui, ó. Raiz quadrada de quê? De 2 elevado a 4. Vezes outra raiz quadrada. Eita, que 2 feio. Tá pior. Pronto. De 3 elevado a 2. Perceberam? Eu apliquei a terceira propriedade. Eu fiz a separação, porque quando a gente tem um processo de explicação, ó, a gente pode juntar, né? Nós vimos ela daqui para cá, não foi? Mas a gente também pode fazer o oposto, ó, para o movimento de retorno. Beleza. Cheguei nesse ponto aqui, o que eu vou fazer? Primeira propriedade. O que falava a primeira propriedade mesmo, Rony? Que quando a gente tinha uma raiz, a gente podia transformar a raiz em uma potência. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Lembra que a primeira propriedade a gente passava o índice Rony, abaixo do expoente? Oi. tem um pessoal que tá se confundindo aí. A Iesca. Pronto. Pronto. Onde é a confusão de vocês, amores? Onde é a confusão de vocês, ó? Onde é que vocês estão em dúvidas? É nessa parte aqui, é? Essa que eu acabei de fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aproximar também no final. Beleza. Gente, então faz o seguinte. Vou explicar isso aqui para vocês de novo, ó. Aí já eu explico essa questão aqui da propriedade, tá? Essa daqui. Vamos lá. Deixa eu ir lá na terceira propriedade e deixa eu tirar uma cópia dela e trazer para cá, que eu acho que vai ficar melhor para todo mundo acompanhar, tá? E eu estou gostando que vocês estão perguntando, viu? Muito bom. Não estiver entendendo, é para fazer isso mesmo. Pronto, copiei aqui. Deixa eu levar para lá. E vamos aplicar essa terceira propriedade aqui. Pronto, ó. Preste atenção, tá? É bem tranquilo, é porque a escrita é estranha mesmo. Vou colocar aqui, ó. Eita, que propriedade teimosa. Deixa eu puxar ela para cá. Pronto, vou colocar ela bem aqui abaixo. Olha só. Presta atenção como são parecidos. Essa situação que eu tenho aqui na propriedade, ela é exatamente idêntica a essa daqui, ó. Pode perceber. E vocês devem lembrar do que eu disse, que as propriedades, elas servem tanto para a gente fazer o caminho de ida, quanto fazer o caminho de retorno. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente tinha essa situação aqui e fiz o caminho de retorno. Eu vou até apagar essa setinha, ó. Tá aqui, foi o que eu fiz. Se elas estão juntas, aqui, gente, olha, eu vou simplesmente separá-las. Eu vou simplesmente fazer a separação. Deixa eu só tirar aqui, porque ele tá... Deixa eu desligar isso aqui. Pronto, ó. Eu simplesmente vou fazer essa separação aqui, ó. Eu vou partir a raiz em duas. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Separei em duas raízes e agora eu posso aplicar outra propriedade. Deu para perceber, deu? Que é exatamente a mesma situação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse método funciona com qualquer... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aula de informática em dias. Tem que aprender umas gambiarras aqui para ver se dá certo. Esse método funciona com um número que não tem raiz quadrada perfeita? Sim, sim. Inclusive, a tua pergunta é muito interessante, porque a maioria das raízes, elas é da 12 mesmo, viu, Raiz? Obrigado. Tem razão. A maioria das raízes não tem uma resposta exata. E no final, quando ela não tem a resposta exata, no final da raiz a gente encontra outra raiz. Mas esse método aqui, Carlos, ele funciona com qualquer raiz, tá? Tanto as exatas quanto as inexatas. Então, galera, ó, foi a propriedade que eu apliquei aqui. Deu para entender? Deu a aplicação dela? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Oi. Essa daí, né?
propriedade, sua segunda propriedade que o senhor aplicou, Aham. ela precisa ser feita sempre ou não? Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu gostei muito da tua pergunta. Vamos lá. Parece que eu não vou te explicar, mas eu vou explicar já já a tua pergunta, tá? Eu vou pedir só um minutinho para ti. Gente, a nossa próxima propriedade é o seguinte. A gente tem que passar o índice que está aqui para baixo do expoente. A gente viu isso lá no começo. E agora eu vou responder a tua pergunta. Ó. Essa terceira propriedade aqui, se tu quiser abreviar e ignorar ela e passar daqui direto para o próximo passo, não tem problema. Tá? Eu estou mostrando só para que vocês saibam que ela está aqui. Com licença, professor, o senhor deu Oi. muito zoom aí, não tá dando pra ver o que é que o senhor tá explicando. Opa, desculpa. Melhorou agora? Melhorou? Não, pra mim tá aparecendo a sua tela muito grande, tipo... Dá uma olhada se o zoom não... Eu acho que é o teu zoom. Acho que é o Eu teu acho que zoom. tu deu um zoom demais. Não, eu dei zoom aqui não. Ah, peraí, pronto, o senhor mexeu aí de novo. Não, mas eu não fiz nada não agora, ó. Eu só fui e voltei. O meu tava dando Minha pra tela- ver direito. Era o dele A da minha tela aproximação tá anterior. travada. Tranquilo, mas resolveu agora? Resolveu. Pode voltar a Pronto. explicar, desculpa. Pronto. Não, tranquilo. Se não tiver conseguindo ver, tem que falar mesmo. Tá certo. Ó, então, ó, essa terceira propriedade aqui, vou até colocar aqui o rosa. Fica melhor para a seleção para vocês. Ó, se caso tu não quiser fazer essa terceira propriedade e pular desse ponto direto para o próximo que eu vou fazer aqui, não tem problema. Eu só estou explicando que ela é aplicável aqui, tá? Então, no caso, ó, olha o que eu vou fazer. Gente, eu vou passar o índice que está aqui para debaixo de cada expoente desse, ó. Tá? Eu simplesmente vou fazer a passagem. E conforme eu faço essa passagem, vai ficar desse jeito, ó. Eu vou manter as cores para não ter nenhuma confusão aí para vocês, tá? Para vocês não confundirem. Opa, a tela aqui puxou um pouco para o lado sem querer. Eu vou puxar de novo. Pera aí, gente, só um minuto, com licença. Pronto, já foi. Ó, eu vou repetir a base. Ok. Repetir a base. Vou manter o expoente dele. E agora eu vou passar o índice para baixo, gente. Ó, aqui. Coloquei o 2 lá embaixo. Vou até aumentar um pouquinho. Pronto. A outra raiz faz do mesmo jeito, Rony? Do mesmo jeito. Vou repetir aqui o radicando. Vou colocar o expoente e vou passar o índice para baixo dele do mesmo jeito, ó. Beleza, está muito pequeno. Pronto, colocou lá. Sempre faz esse processo. Sempre, sempre, sempre. Deu para entender isso aí, pessoal? Deu sim, professor. Deu? Para mim, tá? Beleza. Gente, é aqui que a gente encerra. Porque depois que a gente faz essa passagem, a gente precisa fazer o quê? Lembrar da segunda propriedade. E qual é a segunda propriedade, Rony? É aquela propriedade que diz pra gente que quando tu puder fazer a divisão aqui, ó, tu faz a divisão. Então vamos encerrar isso aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, tá, ó. Vou colocar a resposta aqui embaixo. Olha, 4 dividido por 2 é 2, né, galera? Então fica 2 elevado a 2. Vezes 2 dividido por 2 é 1. Então fica 3 elevado a 1. Então, respondendo a pergunta lá da minha amiga aqui, desculpa, mas eu não estou lembrando o nome. Se quiser sair desse ponto direto para cá, pode fazer tranquilo. Só lembra de passar o índice para baixo dos dois expoentes, tá? Ó. Se quiser passar direto, pode fazer, não tem problema nenhum. Quem não entendeu? Se quiser passar logo o índice aqui, pode fazer. Aí pula essa etapa aqui. Já vai sair direto nessa parte final. Não tem problema também. E aí, para a gente encerrar, pessoal, olha só que coisa boba. Sério, olha que coisa boba. Eu tenho para encontrar como sendo o resultado só a multiplicação dessas potências aqui, ó. Ou seja, um 2 elevado a 2 vezes 3. Ou seja, tecnicamente, o que é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2. Vezes 3. E quanto que é isso aqui? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E aqui está o meu resultado. Ou seja,
Qual é a raiz quadrada de 144? É 12. O nosso resultado é esse aqui, ó. E aí eu vou até falar alguma coisa que eu acho que eu estou adivinhando o pensamento de metade de vocês. Professor, não é mais fácil fazer a calculadora, não? É, tem razão. Com a calculadora, com certeza, é mais fácil, ó. Pega a calculadora. Cadê? Aqui. 144, coloca a raiz, é 12. Só que tem um detalhe, gente, olha. Esse método aqui, ele é infalível para qualquer raiz. Qualquer uma. Tanto as exatas quanto as inexatas. Só que tem um detalhe. Aquelas em que você conseguir encontrar só olhando, óbvio que tu não vai precisar fazer isso aqui, né? Só que tem raízes, pessoal, que é muito difícil tu encontrar o valor dela sem saber isso aqui. Por isso que é importante que vocês peguem e aprendam a fazer esse passo a passo. É muito importante, gente. Porque a gente encontra raízes muito lá na trigonometria. Quem já estudou trigonometria lembra disso. Aquela parte lá do seno, dos cossenos. É muito importante também na parte de funções. E tu encontrar uma raiz e não saber fazer isso daqui, sendo que a gente estuda isso aqui lá no 8º e no 9º ano, dá um pouco de trabalho para aprender depois. Então, galera, eu sei que dá trabalho, mas a gente precisa aprender isso. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes de continuar. Alguma dúvida sobre isso aqui que eu expliquei? Aprendi até funk na trigonometria. Tem uns funks aí mesmo, que eu já vi. Na parte de... Precisa inventar um lápis com calculadora mais avançada. É verdade, é verdade. É verdade. Um lápis com calculadora... O máximo que eu vi foi lápis com tabuada. Tem que ter realmente um avançado mesmo. Galera, alguma dúvida sobre isso aqui que está na tela? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Não. Deixa eu só dar um conselho para vocês aqui muito legal. Só que, gente, pelo amor de Deus, não vamos usar esse conselho como atalho para não fazer as questões não, tá? Preste atenção aqui que isso aqui é muito legal e a gente consegue fazer as questões muito rápido, ó. Para isso, eu vou até tirar uma cópia disso daqui, porque eu vou precisar rabiscar bastante. Mas vocês vão gostar do que vocês vão ver. É um pequeno atalho, digamos assim. Um pequeno atalho mesmo. Deixa eu colocar mais para cá para baixo, ó. Pronto, vamos lá. Eu estou extraindo que raiz? Eu estou extraindo a raiz de 144. Então, preste atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Gente, isso aqui não é mágica, tá? É só um atalho mesmo, é coisa simples. Eu estou procurando a raiz quadrada de 144. Ok. Meus amores, a pergunta é boba, mas é importante. Quando eu digo que ela é uma raiz quadrada, quer dizer que o índice é quanto? Quer dizer que o índice é 2. Então, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar, eu vou até exagerar aqui na espessura do verde. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, tá ótimo. Tu vai pegar os valores que tu encontrou aqui dessa decomposição e tu vai dividir eles em 2 partes. Presta atenção. 2, tá? 2. Esse 2 quer dizer o quê? Que tu vai pegar cada número desse que tá aqui e separar em pares de 2. Tá aqui, ó. Separei os primeiros 2 números 2. Separei os outros 2 números 2. Separei aqui os outros 2 números 3. Pronto. 2, 2 e mais 2, 3. De cada um desses 2, tu vai simplesmente pegar um deles. De cada conjunto desse, tu vai pegar um. Pega um e pega um. Pronto. É só multiplicar os 3, tá? É só multiplicar eles agora, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, tu já pode encontrar o valor diretamente aqui na tua decomposição. Deu para compreender ou ficou confuso? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Menina, tô passada, tô chocada. Deu pra pegar, mas é um pouco mais complicado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aliviou até a morte. Até a mente, eu li até a morte, Jean. Desculpa. Vou olhar aqui. Com um número que não tem raiz quadrada perfeita da mesma forma, Carlos. A diferença é que quando tu for fazer a passagem do índice para baixo do radicando, uma das frações não dá para dividir. A gente explora isso melhor na próxima aula. Deixa eu olhar aqui. O professor ensinou esse método do 9º ano. Perfeito, que coisa maravilhosa. Foi o Cícero que falou aqui.
Se aplica para qualquer raiz, esse último atalho, aplica para qualquer raiz, tá? Até para aquelas que tu não tem o valor exato. Então, só recapitulando, ó, bem rapidinho. Isso aqui é um atalho, só que eu dou um conselho, tá? Eu vou fazer só desse jeito e vou esquecer aquele outro. Faça isso não. Não faça isso não, por favor. Pega tudo, mas usa o atalho, mas pega tudo. Se o índice é 2, pronto. Pega os valores que tu usou, que tu encontrou na realidade, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, Se tiver, vezes 3, vezes 3. tio, se tiver, tipo assim, 5, 2, né? 5, 2, né? Aí eu divido 2, 3 e os 2, 3. Não. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu continuo tirando só um de cada? Só um de cada. Eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, tá? Aproveitar também, eu acho que teve um amiguinho aqui que perguntou quem foi, eu só não sei quem foi. Eu já esqueci o nome, que é muita gente. Cadê? Pronto, foi o Carlos Henrique, ele perguntou isso também. Se aplica para qualquer raiz, esse último atalho também aqui, ó, o Lucas também perguntou. Sim, aplica também. E aí também tem o teu, Yara. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, galera, ó, para a gente encerrar, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Está aqui. O índice da raiz é 2, então separa em blocos de 2. 2, 2 e 2. De cada um deles, tu tira 1. 2 vezes 2 vezes 3. Ó, é o valor da raiz. Tá? Agora vamos supor, vamos inventar aqui uma situação hipotética em que a gente tivesse 5 números 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 3, vezes 3. Nesse caso específico, tu continuaria separando, óbvio, né, gente? Eu estou considerando que o índice é 2, tá? Eu vou até multiplicar isso tudo, gente, ó. Isso daqui seria a raiz... Eita, aqui tá muito feio. Volta. Seria a raiz quadrada de 288. A raiz quadrada de 288 é isso aqui, ó. Pronto. 2 vezes 2, 5 vezes, vezes 3, vezes 3. Nesse caso, a gente continua. Se o índice da raiz é 2, tu separa de 2 em 2. 2, 2. Opa, sobrou esse 2 aqui, gente, olha. Sozinho. Sozinho o bichinho. Deixa ele aí. E separa outro 2. Agora tira um de cada. Tira um daqui. Outro daqui. Esse aqui eu não consegui separar 2, não foi, pessoal? Então ele simboliza para mim que a raiz de 288 não existe um valor exato. Eu vou manter ele dentro da raiz. Agora aqui o 3, deixa 3, tira 1. Quanto é que fica tudo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Raiz de 2. Tá? O processo é esse, se tu for utilizar o atalho. Só que eu tô até com medo de que agora ninguém queira fazer as extrações da raiz, das raízes, façam só os atalhos. Mas não façam isso não, tá bom? Façam as extrações, porque assim você fixa os métodos bem direitinho na sua mente, é importante. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma dúvida. Cadê? Rony, vou sair agora porque eu tenho que ajeitar minha inscrição da US. Tranquilo, cara, tranquilo, viu? Muito obrigado aí pela ajuda. Nossa amiga aqui que estava me dando um suporte, pessoal, passou para engenharia e matemática no IFCE, viu? Muito obrigado aí pela ajuda. Com certeza foi muito importante a ajuda que tu me deu olhando aí o chat. Brigadão, viu? E boa sorte aí na tua inscrição, Ademir. Brigadão. E parabéns, cara. Parabéns pelas tuas conquistas. É isso mesmo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Esse caso, acho que é o que eu já falei. Isso, o atalho é saber se o resultado deu certo. Muito bom. Tá? Não funciona comigo essa coisa. Pronto. Gente, alguma dúvida sobre essa parte da extração? Se tiver, por favor, me falem aí, tá? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Muito obrigado. Eu agradeço muito, viu, Yara? Por favor, me ajude. Gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, já são quase 9 horas. Sei que está todo mundo cansado, eu também estou bastante. A gente encerra a aula aqui.
E aí a gente tem lá o nosso grupo, eu vou tirar todos os prints aqui, vou adicionar lá no grupo de vocês, também vou subir essa aula para o YouTube ainda hoje, assim que eu subir eu sinalizo para vocês. E para quem não sabe onde é que tá esse vídeo do YouTube, né? Onde é que tá, qual é a página? Você pode acessar lá na nossa página mesmo, do WA em Casa, viu? Deu para entender direitinho. Ah, valeu, Cícero, que coisa boa, cara, muito bom. Porque aí, tu vai lá no WA em Casa, digita, eu vou colocar aqui para vocês, ó, www.waemcasa, vai aparecer aqui a nossa página, ela foi desenvolvida para utilizar no celular, por isso que no computador fica um pouquinho estranho, assim que ela abrir. Acho que a minha internet está ruim. Deixa eu carregar aqui. Eita, minha internet travou. Espero que não tenha caído. Eu amo as suas aulas. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado. Tá aqui, gente, ó. A página é essa, tá? Você vai aqui embaixo, ó. Tem YouTube. Pronto. Pressiona lá. Tu já é indicado pro canal da escola. Canal novo. Nós fizemos há pouquíssimo tempo. Estamos ainda dando manutenção nele. E aí lá você vai encontrar os videoaulas. Tanto o meu da segunda-feira, o do Roniel da terça-feira. E eu vou colocar essa nossa aula aqui nos próximos minutos. Então, galera, brigadão, obrigado aí por tudo e até a próxima aula, viu? Lá no grupo a gente fala sobre outras aulas, tá? Valeu, pessoal, obrigado. Coisa boa, gente, que coisa boa que deu para entender tudo. Vou encerrar aqui a gravação.